Então, prosseguindo no nosso caso de ensino, agora no que tange as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, DECASP, que ficaram para o segundo bimestre, e as demonstrações contábeis, de acordo com a Lei 4.320, são balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e DVP, demonstração das variações patrimoniais. De acordo com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, essas demonstrações contábeis, elas vão possuir, além das que estão dispostas na Lei 4.320 de 64, elas vão ter DFC, demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas explicativas, é considerado demonstração, e não tem o balanço financeiro, já que tem a DFC. Tá? Acho que tem a demonstração do resultado também, DRE, demonstração do resultado. Aí é só dar uma olhadinha na norma, só para fazer esse introito, mas nós vamos tratar só das demonstrações da 4.320. E agora, fazendo um complemento, aqui em cima, no sistema orçamentário, referente a lançamentos contábeis, quando eu fiz os lançamentos de empenho, eu esqueci aqui de trazer o saldo empenhado para fechar o razonete do crédito disponível. Então, para ficar correto, a gente fecha esse razonete e a gente fecha esse razonete com o empenho. Tá? E no que tange a receita a realizar, para ficar mais rápido aqui, nós tivemos receitas realizadas de 7.840 mais 6.500. Opa, 6.500. Então, um total de 14.340. Então, 14.340, tá? Referente ao item 5. E na receita realizada capital, nós temos que fechar o razonete aqui com o que foi realizado, tá? Referente ao item 5C. E aqui é o 5A e 5B. Então, só para fazer esse complemento, para ficar certinho. E agora nós começamos a desenvolver o balanço orçamentário. No balanço orçamentário, nós vamos utilizar somente o sistema orçamentário. E nós também podemos utilizar, que eu gosto bastante, a lei orçamentária anual. Então, a gente vai lá na coluna da previsão. Agora eu vou realmente apagar isso daqui, porque está muito zoneado, está muito ruim de enxergar, para que nós possamos preencher o nosso balanço orçamentário. Tá? Vamos lá preencher o nosso balanço orçamentário. E nós temos o total previsto, aqui na previsão, total previsto de receitas correntes, 27 mil. A gente vai lá no balanço orçamentário, previsto de receitas correntes, 27 mil. Foi arrecadado de receitas correntes, a arrecadação, foi arrecadado 14.340. Fizemos até o lançamento complementar aqui da arrecadação. Então, foi arrecadado 14.340. Tá? No que tange a capital, nós tivemos previsto 7 mil e arrecadado 6.300. Então, foi previsto 7 mil e arrecadado 6.300. Fazendo essa soma, aqui dá 34 mil, conforme nós vimos anteriormente, 34 mil. E aqui vai dar 0, 4, 6, 10, vai 1, 20.640. Fazendo essa diferença daqui, para ficar mais rápido, vamos chamar aqui a calculadora rapidinho, 27 mil menos 14.340, 12.660. 12.660. Aqui rapidinho 700.
né? Vou botar aqui para ficar certinho. 700. Fazendo esse somatório, aqui vai dar 13.360. Então, 13.360. Partindo agora para o lado da despesa, fazendo a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, vamos apagar para dar uma melhorada na nossa figura, a gente não se confundir na hora de preencher o balanço orçamentário. Então, vamos olhar aqui para a coluna da fixação, despesa corrente, 19.000, capital, 15.000. Então, despesa corrente, fixação, 19.000. Eita. Capital, 15.000. Realizando essa soma, 34.000. 34.000. E vamos lá para o empenho. Aqui na coluna do empenho, tudo foi empenhado. Então, 19.000 foi empenhado, corrente, e capital a metade, 7.500. Capital a metade, 7.500. E tudo foi empenhado, 19.000. Fazendo esse somatório, 26.500. 19.000 mais 7.500. Dá 26.500 total. Quanto à liquidação, liquidação e pagamento não existia anteriormente na Lei 4.320, foi mais um resultado da convergência às normas contábeis internacionais do setor público. Tá? Então vamos lá na liquidação e a gente vai verificar que tudo que foi empenhado também foi liquidado, tanto para corrente quanto para capital. Então, tudo que foi empenhado foi liquidado, tanto para despesa corrente quanto para despesa de capital. Total 26.500. Totalizar aqui 26.500. Vamos para o pagamento. Foram pagos 14.340 corrente e 6.300 capital. Então, 14.340. 14.000. Cara, muito difícil escrever no mouse. 14.340 corrente, 6.300 capital. Fazendo esse somatório, 20.640. 20.640. Fazendo C menos D, 0. C menos D a metade, 7.500. E somatório aqui, 7.500. Aqui a gente não preenche. Vamos apurar agora se teve déficit ou superávit. Então, nós temos que o resultado orçamentário é igual a arrecadação menos o empenho. Nesse sentido, nós vamos ter 20.640 menos 26.500. Isso vai dar 5.860 deficitário. Déficit. O déficit, ele fica do lado esquerdo do balanço orçamentário, fica do lado da receita. Tá? Então ele vai entrar aqui. 5.000. Vou até mudar a cor da caneta.
Então, a caneta vermelha, 5.860 deficitário, para poder balancear e fechar com a despesa, 26.500. Fazendo esse somatório para fazer o total, tá? Então aqui não tem mais nada, aqui não preenche, aqui também não teve superávit. Nesse sentido, praticamente nós encerramos o balanço orçamentário. O que está faltando? Está faltando restos a pagar não processados e restos a pagar processados, tá? Então, o que foi empenhado e não foi pago até 31/12, conforme nós vimos anteriormente, resta a pagar, RP. O que foi empenhado e não foi liquidado, resta a pagar não processados, RP-NP. E o que foi liquidado e não foi pago, resta a pagar processados. Tá? Então aqui nós temos... e se tiver superávit, cuidado, que a linha que vai ser utilizada para o cálculo do resto a pagar vai ser essa daqui, tá? Não vai ser esse total aqui, não. Aqui, como a gente não teve superávit, nós apenas repetimos os valores, como os senhores podem ver. Então, eu vou utilizar para simplificar aqui de baixo mesmo. Então, resto a pagar vai ser 26.500 menos 20.640. 20.640. Vou fazer aqui rapidinho, para não perder tempo. 26.500 menos 20.640. 5.860 total de resto a pagar. 5.860. Como a gente não teve resto a pagar, não processados, o RPP é o próprio total dos restos a pagar, 5.860. Então, nós encerramos o balanço orçamentário e vamos para o balanço financeiro. Tá? Então, uma técnica de auditoria contábil financeira aplicada ao setor público é verificar se as receitas orçamentárias correntes de capital estão batendo com o balanço orçamentário. Tá? No que tange à execução da receita e da despesa. Então, nós vamos nos atentar, vou botar aqui de outra cor, à arrecadação e ao empenho, porque aqui é o enfoque orçamentário. Enfoque orçamentário, tá? Então, nós vamos lá no balanço financeiro e preencher com os valores da arrecadação, tanto para corrente quanto para capital. Então, aqui, 14.340. O valor do balanço financeiro tem que estar batendo com a coluna da execução do balanço orçamentário. E capital, 6.300. 6.300. Corrente, a mesma coisa. 19.000 e 7.500. 19.000 e 7.500. 7.500. Depósitos terceiros é o fato 6. Então, foram recebidos 8.000 referente a depósitos terceiros, depósitos não identificados, 2.000 consignações retidas de folhas de pagamento. Tá aqui no sistema patrimonial, depósitos terceiros 8.000, consignações 2.000 que foram recebidos. Então aqui 8.000 e aqui nas consignações retidas no exercício 2.000. Os restos a pagar inscritos nós acabamos de verificar no balanço orçamentário e nos nossos lançamentos, aqui no item 9, 5.860. 5.860. Esses foram os restos a pagar inscritos. E o saldo anterior em banco que a gente passou para esse exercício. Então, nós tínhamos 10.000 de disponibilidade. Aqui na nossa conta única, saldo inicial,
10 mil aqui nos nossos lançamentos. 10 mil. Opa. Então aqui. 10 mil. Fazendo esse total, para não perder tempo, aqui na calculadora rapidinho, nós vamos ter 14.340, mais 6.300, mais 8.000, mais 2.000, mais 5.860, mais 10.000. Então, total das receitas, 46.500. Agora, nós vamos ter os depósitos terceiros pagos, é o item 7B. Então, pagos foram 9.000. Por quê? Nós temos aqui, pagamentos efetuados, 90% dos recursos extra-orçamentários, inclusive RP processados. Então, nós tínhamos 2.000 aqui de saldo inicial, tanto para depósitos terceiros quanto para consignações, né? Saldo inicial, depósitos terceiros e consignações, 2.000. Então, depois ele recebe 8 e aqui recebe 2. Então, para ficar bem explicadinho, depósitos terceiros, nós tínhamos no saldo inicial 2.000 no balanço patrimonial, tá? Só que isso a gente já olhou já no nosso razonete. Mas nós tínhamos aqui o que a gente recebeu no exercício de 8.000. E a gente paga 90% disso, que dá um total de 9.000. Então, 9.000 depósitos terceiros foram pagos. Consignações retidas, saldo inicial, 2.000, tá? Mais 2.000 vezes 0,9 vai ser igual aos 3.600 que nós lançamos a débito para reduzir as naturezas credoras da obrigação, depósitos terceiros e consignações. E já a pagar pagos, nós tínhamos 6.000 no balanço inicial e pagamos 90%, conforme nosso lançamento. Aqui 7B, 5.400, tá? 5.400. Então, para achar aqui agora o saldo que passa em banco, a gente vai fazer isso daqui. Vou trocar a cor. É igual a um fluxo de caixa. Nós vamos fazer esse somatório e diminuir das despesas. Tá? Então, vou chamar aqui a calculadora para a gente não perder tempo. Então, nós já achamos 46.500 menos 19.000 menos 7.500 menos 9.000 menos 3.600 menos 5.400. 2.000 é o saldo que passa em banco. 2.000 é o saldo que passa em banco. Deixa eu acertar aqui 5.400 só com 0 a mais. Fazendo esse somatório, nós temos que fechar o nosso balanço financeiro. 46.500. Então, fechamos o nosso balanço financeiro e agora nós vamos para a nossa DVP. Então, na nossa DVP, só vão entrar somente, vou grifar aqui, somente receitas efetivas e somente despesas efetivas. O que isso quer dizer? Somente efetivas, tá? Efetivas. Receitas efetivas e despesas efetivas, ou seja, que não seja qualitativa, tá? Que não seja variação qualitativa, ou seja, fatos permutativos. Permutativos. Aí é só dar um pause no vídeo e verificar as variações qualitativas. Cobrança da dívida ativa, alienação de bens, empréstimos contraídos, amortização de empréstimo, aquisição de estoque, bens e equipamentos, obras de construção de imóveis e empréstimos concedidos. Tá? Então, somente as receitas e despesas classificadas como mutações patrimoniais e seus valores são são os dois estágios da arrecadação da receita e da liquidação da despesa, as qualitativas.
Déficit ou superávit patrimonial é encontrado pela diferença entre a soma das variações ativas ou quantitativas aumentativas com a soma das variações passivas ou quantitativas diminutivas. Esse valor será transferido para o saldo patrimonial do balanço patrimonial. Então, vamos lá. As correntes, nós vamos utilizar as que foram lançadas, mas as que foram arrecadadas e não houver lançamento, somente as efetivas. Então, nós voltamos lá na nossa LOA. Então, nós vamos utilizar as que foram lançadas, ou seja, 11.200, tá? Que são efetivas, tributo é efetivo, aluguel ativo sujeito a lançamento é efetivo, multas e infrações é efetiva, tá? Então, nós temos aqui 11.200 de efetiva, mais efetiva transferência corrente, que foram arrecadadas e não lançadas, e os dividendos da Petrobras são efetivos, que foram arrecadados e não lançados. Fazendo esse somatório, nós temos 11.200 mais 3.500, isso dá 14.700. Então, aqui na receita corrente, nós temos 14.700. E aqui é sempre no estágio da arrecadação, tá? De capital. Então, vamos lá. Receitas de capital, estágio da arrecadação. Receitas de capital, estágio da arrecadação. Nós temos efetivo e somente transferência de capital, no valor de 900, estágio da arrecadação. Então, na nossa DVP, aqui teremos 900 referentes às receitas de capital. Agora, independente do orçamento, nós temos aumento do ativo proveniente da doação de computadores. Né? Nós tivemos aquela doação de 3.000 que representou aquela variação aumentativa independente do orçamento de 3.000, tá? Que está nesse item 10. Doação recebida de computadores e nos nossos lançamentos está aqui 3.000 e a variação aumentativa independente do orçamento. Independente do orçamento, 3.000. Redução do passivo. Nós não tivemos nenhum ato ou fato e nós vamos realizar essa soma logo aqui na calculadora para a gente não perder tempo. 14.700 mais 900 mais 3.000, 18.600. Então, a soma está aqui, 18.600. E nós vamos agora para as variações passivas, quantitativas e diminutivas, resultantes do orçamento. Já saímos das variações ativas, quantitativas e aumentativas e das variações ativas independentes do orçamento. Então, as despesas somente efetivas, corrente, nós vamos para o estágio da liquidação, somente as efetivas. Então, vamos lá. Liquidação, está aqui, vou apagar para não confundir a gente. Na liquidação somente efetiva. Pessoal ativo é efetiva, material de consumo para estoque é mutação, serviço de manutenção predial é efetiva. Então, nós temos aqui 10.000 e 3.000, um total de 13.000 de variações passivas, quantitativas e diminutivas. 13.000. Tá? Capital, nós vamos verificar. Nós só temos fatos permutativos, de mutação. Tá? Então, 0. Liquidação das efetivas, 0. Redução do ativo, nós temos o material de consumo para estoque, conforme referente a independente do orçamento, extra-orçamentária. Então, nós vamos aqui na independente do orçamento, variação diminutiva independente do orçamento, nós temos o item 11 e o item 12. O item 11 é referente ao consumo de metade do estoque atualizado, né? Então, nós tínhamos 10.000 de material de estoque, liquidamos 6.000, conforme nós podemos verificar aqui, material de consumo para estoque, nós liquidamos 6.000, ficamos com um total de 16.000 e consumimos metade dele, ficando com um total aí de 8.000, conforme nós vimos nas variações independente do orçamento e redução do ativo. Então, vamos lá na nossa DVP, inserir a redução do ativo de 8.000. Então, o aumento do passivo, tá, foi por meio da variação cambial item 12. Tá? Então, empréstimos contraídos, que resultou essa despesa referente à variação cambial.
Então, para a gente não perder tempo, vamos chamar a calculadora aqui e vamos verificar esse somatório. 13.000 mais 8.000 mais 200, 21.200 é a soma. E a DVP, ela muito se assemelha a uma DRE, em que nós temos aqui a VPD e aqui a VPA. Tá? Então, VPD nós tivemos 21.200 e de VPA nós tivemos 18.600. Fazendo esta soma, nós temos 21.200 negativo menos 18.600 positivo, né? Então, nós temos 2.600 de déficit patrimonial. Deixa eu mudar a cor aqui. 2.600 de déficit patrimonial. Ao realizar essa soma, chamar a calculadora aqui, nós vamos verificar aqui se não tivemos superávit. Então, aqui 21. Aqui a soma ficou errada ainda. 13.000 mais 8.000 mais 200, 21.200. É o horário. 21.200. Então, 21.200. Deixa eu refazer 21.200 menos 18.600, 2.600. Então, ficou certinho. Agora 2.600 mais 18.600, 21.200. Fechamos a nossa DVP, tá? E vamos para o nosso balanço patrimonial e encerrar nosso caso de ensino. Então, nós chegamos ao balanço patrimonial pela norma brasileira de contabilidade técnica do setor público e ao balanço patrimonial pela lei número 4.320. Opa, é o horário. 4.320 de 64, tá? Então, é o dilema da contabilidade atualmente, é o enfoque patrimonial e o enfoque orçamentário. Tá? Enfoque orçamentário. Beleza? Então, vamos resolver aqui pelos dois métodos, enfoque orçamentário e o enfoque patrimonial. E, diferentemente da monitoria, que eu não tinha feito de lançamentos, agora por caso de ensino, eu já vou resolver diretamente fechando os razonetes. Então, banco conta única, a gente pode vir aqui direto no balanço financeiro e pegar o saldo que passa em banco para o exercício seguinte. Como também nós podemos vir aqui na nossa conta única e fazer a nossa continha, né? Aqui, começando aqui pelo débito, menos o crédito, tá? Então, nós vamos fazer aqui saldo inicial de 10.000, mais 8.000 daquele depósito de terceiros, mais 2.000 de consignações, mais 7.840, mais 6.500, mais 6.300, vai dar 40.640, menos o lado credor, 9.000, menos 3.600, menos 5.400, menos 1.000, menos 10.000, menos 4.340, menos 5.300, 2.000. Tá? Para ficar bem explicadinho no nosso caso de ensino. Então, 2.000 está aqui. Então, nós vamos agora para os nossos direitos a receber. Direitos a receber. E nós vamos perceber que esses direitos a receber estão zerados. Tá? Nós não temos direitos a receber nesse caso de ensino. A dívida ativa que foi considerada foi a de longo prazo. E os estoques, nós vamos fechar o nosso razonete de estoques. Tá? Então, 16.000 menos 8.000, sobra aqui 8.000 no nosso estoque. Ué, o que houve? Tá, voltou. 8.000 no nosso estoque. Então, dívida ativa de longo prazo, nós vamos lá para a nossa
dívida ativa, e nós vamos fechar o nosso razonete. Então aqui vai dar 18.360 menos 3.000, tá? Isso vai dar um valor de 15.360 de dívida ativa. 15.360. Nós vamos lá agora nos nossos empréstimos concedidos. Tá aqui empréstimos concedidos. E nós temos um direito aqui de 26.000 de empréstimos concedidos. 26.000. Bens móveis e imóveis, nós vamos lá no nosso razonete de bens móveis e imóveis. E nós teremos aqui, fazer logo na calculadora, 25.000 mais 4.000 mais 3.000, 32.000. Então nós temos aqui 32.000 menos 2.700. Tá? Então, menos 2.700, 29.300. 29.300. Então, bens móveis e imóveis, 29.300. Então, o nosso trabalho no balanço patrimonial, que representa a situação estática do patrimônio da entidade em determinado momento, é simplesmente fechar a nossa escrituração por meio de razonete. Então, obras em andamentos, nós vamos aqui, obras em andamento, nós temos 2.500, tá? Após fecharmos o nosso razonete. Então, construiu aqui 2.500. Então, vamos verificar o total do ativo circulante. Dá para fazer de cabeça aqui 10.000, mesmo com o horário avançado, já são meia-noite e 12. E o não circulante, eu vou apelar para a calculadora. 15.360 mais 26.000 mais 29.300 mais 2.500. 73.160. Tá? Então, 73.160 mais o circulante de 10.000, 83.160. Tá? Então, nós vamos agora para os restos a pagar processados. Restos a pagar processados. Fechando esse razonete, restos a pagar uma obrigação, diminui a débito e aumenta a crédito. Nós temos 6.000 mais 5.860, dá 11.860 menos 5.400. Então, nós ainda temos uma obrigação de 6.460. Tá? 6.460. Razonete de depósitos de terceiros e consignações. Depósitos terceiros, nós temos aqui 1.000 ainda para poder devolver. E consignações, nós temos 400 ainda para devolver. Então, aqui nós temos 1.000 de depósitos terceiros e de consignações nós temos 400. A dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, que seria a dívida flutuante, né? Isso aqui é a dívida flutuante. Então, aqui no circulante, nós vamos ter, para a gente não perder tempo, mais 1.400, 7.860. 7.860 no circulante. Empréstimos contraídos na dívida fundada, nós temos um total aqui de 23.900. Deixa eu fechar aqui o razonete. 23.900. Então, 23.900. Vamos lá na DVP buscar o resultado do período e no balanço patrimonial para a gente pegar o saldo inicial do período anterior. Então, vamos lá primeiro no balanço patrimonial. Nós tínhamos de saldo patrimonial 54.000. Tá? Então, 54.000
de saldo inicial PEG do balanço inicial, e o resultado do período, na nossa DVP, foi um déficit patrimonial de 2.600. Nesse sentido, nós temos aqui um déficit patrimonial de 2.600. Então, o não circulante, a gente repete aqui 23.900, que de longo prazo, que precisa de autorização somente a dívida fundada aqui, por meio dos empréstimos contraídos. E ao fazer esse somatório, nós temos 7.860 mais 23.900, 31.760, mais 54.000 do PL anterior, menos o saldo deficitário, fechamos o balanço patrimonial, 83.160. Vamos fechar agora pelo enfoque orçamentário. Então, nós teremos aqui 10.000 do ativo circulante no ativo financeiro. O ativo financeiro quer dizer que não depende de autorização legislativa para ser utilizado. Tá? E o passivo financeiro, pela mesma ótica, não depende de autorização legislativa para pagamento. O ativo não financeiro depende de autorização legislativa para qualquer alienação, e o passivo não financeiro depende de autorização legislativa para contrair esses empréstimos e para pagar também esses empréstimos. Então vamos lá, menos a dívida ativa de curto prazo, que é 0, menos os estoques, 8. Tá? Então nós temos aqui o ativo financeiro no valor de 2.000. Esse é o nosso ativo financeiro, que acabou coincidindo com bancos conta única de 2.000. Então, esse é o nosso ativo financeiro. Então o ativo circulante é igual ao ativo financeiro? Não, não é. Uma coisa é o circulante, outra coisa é o ativo financeiro. O ativo não financeiro, ele é composto de ativo não circulante, dívida ativa de curto prazo e estoques. Tá? Então, ativo não circulante, 73.160, mais dívida ativa de curto prazo, que é 0, mais os estoques, 8.000. Então, deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente não perder tempo. 73.160 mais 8.000. 81.160. Então, o ativo financeiro, eu vou trazer ele para cá. 81, né? 160. Vou fazer aqui de novo. 7.360 mais 8.000. 81.160. É o horário. 81.160. Então, totalizamos aqui o total do ativo. Ativo financeiro mais ativo não financeiro, 83.160. E o passivo financeiro é o passivo circulante. Tá? Passivo circulante deu 7.860. Nós não tivemos RPNP. E o passivo não financeiro é o próprio passivo não circulante, 23.900. Tá? Então, passivo financeiro mais passivo não financeiro, 7.860 mais 23.900, 31.760. 31.760. Então, nós teremos o saldo patrimonial, ativo financeiro mais ativo não financeiro, nós verificamos, dá 83.160. Menos o passivo financeiro mais o passivo não financeiro, nós acabamos de verificar, 31.760. Fazendo essa conta para achar o saldo patrimonial, nós temos 83.160 menos 31.760, vai dar 51.400. Então, fechamos o nosso caso de ensino com louvor. Está disponível no artigo, só clicar na mídia social e integrar o artigo científico com a resolução da mídia social. Grande abraço.